galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda. Hoje eu quero falar sobre a primeira linha de Umbanda que a gente vai estar conversando, que é a linha dos pretos velhos. Quando a gente pensa em Umbanda, talvez uma das linhas mais comuns seja a linha dos pretos velhos, né? E hoje eu quero resumir um pouco sobre essa linha, a gente vai aprofundar nos mistérios, né, correlacionados a essa linha mais adiante, mas nessa primeira aula vamos dar uma geral. Primeiramente, vamos focar em duas palavras que definem essa linhagem: pretos e velhos, né? Preto traz referência à cor da pele negra, né? Que fala dos povos escravizados que vieram para o Brasil, que trouxeram ali a cultura do Yorubá, né? A cultura dos orixás para o nosso país. Velho remonta à ideia da sabedoria, remonta à ideia, né, do conhecimento que o tempo nos traz. Porque a gente pode concordar que uma criança não tem experiência, não tem conhecimento que uma pessoa mais velha, principalmente um idoso que viveu muito, o tem. Ao mesmo tempo, tanto os velhos quanto os negros sofreram, né, uma discriminação, uma desvalorização na nossa sociedade. Quando a pessoa é velha, que ela não consegue mais favorecer o nosso sistema de vida, esse sistema capitalista, ela perde o valor. Fica ali como um móvel velho dentro de casa, muitas vezes desrespeitado pelos familiares. A nossa cultura, ela não respeita os mais velhos. As culturas primitivas, por exemplo, a cultura dos Yorubás, as culturas antigas, elas tinham uma valorização tão forte pelos mais velhos que as pessoas buscavam conselhos com eles, as pessoas respeitavam eles. Era muito comum em guerras os idosos serem preservados, protegidos. Por quê? Porque eles poderiam ajudar a passar pela crise. Hoje em dia a gente quer que eles morram, de modo geral, de uma forma bem grotesca, mas bem realista. Muitas vezes nós esperamos que os idosos morram para ocupar espaço, para desocupar o espaço, para pegar muitas vezes recursos que eles criaram ao longo da vida, ao invés de nós buscarmos os nossos recursos. Os negros, né, os pretos, eles eram uma etnia que foi massacrada, tirada da sua terra. Então, a primeira coisa que a gente percebe ao falar dos pretos velhos é a questão da resistência, é a questão de ser valorizada tanto os velhos quanto os negros. Tá? A Umbanda ela vai fazer isso, ela vai valorizar a tudo e todos. A gente já conversou que o divino de Olorum está em todas as coisas. E a Umbanda vai fazer esse divino se manifestar através dos seus arquétipos. Não adianta eu amar o preto velho, o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, se eu não respeito os idosos do meu dia a dia, né? É importante a gente fazer essa reflexão. A linha é sustentada por pai Obaluayê, o Molu, e também por pai Oxalá, formando o mistério ancião. Todo espírito que atua como um preto velho representa o mistério do ancião. O que é o mistério do ancião? Do sábio, daquele que é conselheiro. Então, não necessariamente todo preto velho tenha sido, apesar do arquétipo mostrar assim, um negro escravo. Tá? Muitos pretos velhos podem ter sido, por exemplo, eu conheço magos, faraós, sábios, conselheiros que se tornaram preto velho. Por quê? Porque eles carregam o mistério ancião, o mistério da sabedoria. E por isso que vem nessa linha. Manifestam-se como negros escravizados, né? Lembrando, gente, que escravo e escravizado, eu posso às vezes falar, usar esses dois termos, só que escravizados é o caminho. Ninguém nasce escravo, as pessoas são escravizadas. Então eles não eram negros escravos, eles eram negros que foram escravizados, tá? Vale essa reflexão. Eles não nasceram escravos, a função da vida deles não era ser escravos. Eles foram colocados nessa situação por outras etnias, por outros grupos. Então, eles vêm e manifestam, né, com essa cor, com essa fisionomia, para trazer isso, respeito e reverência por esses dois grupos que são ainda hoje marginalizados na nossa sociedade. Eles representam o perdão máximo. Hoje, um homem branco, sacerdote da religião, homens brancos que procuram a religião, são atendidos por esses negros escravizados.
Lembra que eu já falei com vocês sobre os ajustes kármicos que acontecem dentro da Umbanda? Não é incomum que aqueles espíritos ali evoluídos de muita luz, que foram, né, num passado distante, negros que viveram na condição de escravidão, hoje em dia ajudam os seus algozes. Muitos de nós que estamos encarnados hoje fomos senhores de engenho, fomos escravocratas, fomos capitães do mato, fomos pessoas que compactuaram com a escravidão. E esses espíritos, eles vêm hoje nos ajudar num ato de amor, num ato de altruísmo. Os negros velhos, eles vêm ensinar para nós, né, a respeito da humildade, da paciência, do perdão, da fé. Por trabalharem na irradiação de Pai Omolu e Pai Oxalá, esses valores, verdade, humildade, fé, respeito, resiliência, paciência, caridade, são aquilo que você mais vai ouvir saindo da boca deles. Eles vêm trabalhar a sustentação da casa, eles são psicólogos do astral. Eles vêm nos dar orientação, vêm nos trazer diretrizes para que a gente possa lidar com as situações do dia a dia. Eles entendem da dor, do sofrimento, mas eles entendem também que a dor e o sofrimento passam. A escravidão acabou. Esses espíritos que viveram situações muito difíceis, hoje se encontram em colônias de luz, merecem estar onde estão. Então eles são as melhores pessoas para lidar com a dor humana, porque eles entendem da dor. Então, quando alguém perde um ente familiar, um ente querido, eles sabem o que é perder alguém querido. Quando alguém tem ódio no coração, eles sabem o que é ter ódio no coração. E só por isso podem nos ajudar, e só por isso podem nos aconselhar. Geralmente os seus trabalhos, né, tem uma mescla cultural muito forte dos orixás com o catolicismo, porque os negros escravizados, eles sofreram uma educação religiosa, e eles não odeiam a figura do Cristo, ele abraçou essa figura. Então é muito comum o tercinho na mão da preta velha ou do preto velho, é muito comum a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, os benzimentos tradicionais da cultura brasileira sendo feitos por esses espíritos. Carregam nomes que vão remontar, ora, às nações, Guiné, Angola, Aruanda, e também vai falar dos nossos santos, né? Quando eles chegavam ao Brasil, eles eram batizados e recebiam o nome de santos cristãos. Então é muito comum também Pai Jerônimo, Pai João, Pai Antônio. Então é interessante a gente entender essa questão, né, do quanto os pretos velhos têm a oferecer simplesmente no seu arquétipo. Antigamente nós chamávamos essa linha de linha das almas, né? Ainda hoje alguns terreiros também trabalham, né, com a linha das almas. Antigamente nós chamávamos de Iorimá, que seriam os velhos, os anciões, os sábios. Tá? Então é importante vocês também compreenderem que existem outros nomes que vão definir também a linha dos pretos velhos. Linha das almas, linha dos pretos velhos, linha dos africanos, linha dos iorimás. Tá? É importante a gente ter essa percepção mais ampla que o nome pode variar. E mesmo de casa para casa, de cultura para cultura, isso pode acontecer. Nós vamos estudar na próxima aula sobre os instrumentos de trabalho. Hoje eu quero falar para vocês sobre as cores preto e branco, que vão remontar ali a força dos pretos velhos, e aí a gente consegue perceber o Molu, que é cultuado em muitos terreiros com a cor preta, e Oxalá, que é cultuado na cor branca. Então formam a guia dos pretos velhos. Além disso, preto e branco traz para nós a ideia do equilíbrio, né? Lembra lá do Tao, o Yin e o Yang? Né? O equilíbrio da luz e das trevas. Os pretos velhos são assim, equilibrados. Eles trabalham buscando o equilíbrio. Eles trabalham buscando a força, né? A paz, a estabilidade, a estrutura. A vela também, preto e branco, geralmente as oferendas para os pretos velhos é café sem açúcar, tá? E uma vela, que você pode utilizar a vela branca ou a vela bicolor, branca e preta também. Vocês podem estar utilizando aí para fazer as oferendas para os pretos velhos. Seu dia da semana é a segunda-feira, dia das almas. Em algumas tradições, principalmente de umbanda esotérica, pode ser feita na sexta, pela irradiação de Omolu. Eu sei que muitas casas cultuam Oxalá na sexta, principalmente casas que têm vertente com o candomblé, mas a Umbanda Sagrada ou Umbanda Esotérica cultua na sexta-feira
pai Omolu, e aí pela associação de Omolu com os pretos velhos, pode ser cultuado também. Mas normalmente a maioria das pessoas coloca na segunda-feira, tá bom? Geralmente os pretos velhos vão ser chefes de coroa e chefes da casa, também é algo que pode ser com os caboclos. Então você vai ter muito comum ou o preto velho ser o pai de coroa e o chefe da casa, ou o caboclo, tá? Mas é muito comum ser o preto velho. Por quê? Por a própria característica. A Umbanda sempre aproveita o melhor que aquele espírito tem, o melhor que aquele indivíduo tem. E o preto velho, por ser sábio, por ser orientador, por muitas vezes ser aquele espírito que lá na época da escravidão era aquele que cuidava, que organizava, que mantinha todos unidos, né, pessoas de culturas diferentes, né, que viviam ali sofrendo tantas sanções, eles estavam ali ajudando, apoiando e equilibrando, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda. Hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito de um assunto muito interessante que é sobre os pretos velhos e alguns mistérios da linha, só para a gente finalizar o estudo a respeito dessa linhagem, tá? Primeira coisa, vamos falar sobre os nomes dos pretos velhos. Dentro da cabala do nome da Umbanda, os nomes eles falam da especialização do que aquela entidade faz. Então, por exemplo, através do nome de uma entidade, você vai descobrir os seus orixás. Vamos pegar, por exemplo, o Pai Jerônimo. Qual que é o preto velho, o orixá que o Pai Jerônimo manipula? Xangô. Porque aí você vai usar o sincretismo. Por exemplo, Vó Maria, Oxum. Né? Por exemplo, deixa eu pegar um outro interessante aqui. Pai Lázaro, o Molu. E aí você vai fazendo a associação do nome com o santo que é sincretizado ao orixá. Como também alguns pretos velhos podem utilizar diretamente o nome do orixá. Por exemplo, Pai Xangô. Porque ele trabalha na irradiação de Xangô. Ele é um espírito, não é o orixá Xangô. É o espírito que manipula a energia ali de Xangô, que vibra na frequência de Xangô. E aí vamos pegar, por exemplo, outros nomes comuns. Por exemplo, Pai Guiné, Pai Arruda. Esses nomes de ervas vão falar que eles manipulam a energia de qual orixá? Oxóssis. Tá? Oxóssis, Ossai. Eles também podem utilizar nomes das tribos ou regiões de onde vieram. Por exemplo, Pai Joaquim de Angola, Pai Cipriano de Aruanda, né? E aí eles vão utilizar os nomes de algumas cidades ou países ou tribos africanas. Aí nesses casos talvez fique um pouco mais difícil de entender o orixá, mas se você fizer um pouquinho de pesquisa, você vai conseguir entender bem, tá? Outra coisa, por exemplo, se falar Pai José das Almas, sabe que é um preto velho de Obaluaiê. Tá? Então é importante vocês entenderem isso. O nome da entidade vai dizer muito da especialização dela. Tá? E aí, através do orixá, você vai entender se é um. Aí, por exemplo, o perfil de atuação também. Por exemplo, pretos velhos de Xangô costumam ser mais duros, ranzinzas, bravos. Pretos velhos de Oxum, Iemanjá, Oxóssi já são mais tranquilos. Né? Pretos velhos de Oxóssis, por exemplo, eles já são mais. Eles não são tão. Aquela coisa do velho, do cansado, diferente dos pretos velhos de Omolu, que esses são extremamente arquetipados com aquela coisa do velho. Tá? Então é importante entenderem isso. O nome da entidade vai definir a sua formação, a sua energia, o seu padrão vibratório, né? Isso é legal. Outra coisa importante, tá? Sobre os pretos velhos. Todos os trabalhadores de Umbanda terão um preto velho, tá? E é importante que você, médium, trabalhe ele. Hoje em dia eu vejo muitos médiums focando muito na esquerda e esquecendo de trabalhar a sua direita. Você fica deformado espiritualmente falando. Você tem que desenvolver essas duas frequências, essas duas mãos. Você não trabalha só com a direita. Por mais que você use mais a direita, em algumas coisas você precisa da esquerda. Nem que seja para segurar alguma coisa.
e vice-versa, tá? Então tem que focar na sua direita, sim. Na minha casa, eu faço questão que os médiums, né, desenvolvam bem a sua direita, porque incorporar Exu não é tão difícil. Incorporar a pombagira não é tão difícil, mas só alguém que tem disciplina, só alguém que carrega humildade, só alguém que vibra nos valores que os pretos velhos representam consegue trabalhar bem com a energia dos pretos velhos. E é para isso que a gente está nesse mundo, para evoluir, para crescer. E o preto velho é sim uma ferramenta muito legal para o nosso desenvolvimento. Gente, quem tem um preto velho na vida tem tudo. Deixa eu pensar o que eu não falei ainda a respeito dos pretos velhos, né? Muitas vezes, como eu já falei com vocês, são chefes da casa ou chefe de coroa, tá? Então é importante a gente ter essa perspectiva. Existem pretos velhos quimbandeiros, tá? Que seriam pretos velhos que vão manipular a energia de Exu. E aí, além da energia de Omolu e Oxalá, que naturalmente os pretos velhos trabalham, esses pretos velhos quimbandeiros também vão trabalhar na energia de Exu. Gilberto, preto velho quimbandeira do mal é ruim? Não. Só que como eles atuam na esquerda, a vibração deles vai ser um pouco diferente. Por exemplo, se a oferenda do preto velho é o café, a oferenda do preto velho quimbandeiro é o café com marafo, que é a cachaça. Eles vão utilizar elementos também da vibração de Exu. O jeito deles vai ser mais vinculado à magia, porque Exu é magia, né? Então, por exemplo, o pai Cipriano, que é o meu preto velho, o mentor, ele é um preto velho quimbandeiro. Então eles vão estar mais vinculados à magia, vão estar mais vinculados ali à manipulação de energias, vão ser mais duros, entende? Geralmente vão estar vinculados a orixás como Omolu, Xangô, né, que são orixás mais bravos, o Exu, Ogum, tá? E não, por exemplo, Oxalá, que naturalmente não vibra nessa frequência, né? Não existe preto velho que vibra na frequência de Oxalá, preto velho quimbandeiro que vibra na frequência de Oxalá, tá? Só para vocês entenderem essa questão da dinâmica energética por trás dos pretos velhos quimbandeiros. É uma natureza, é uma especialização. Por que alguns são quimbandeiros e outros não? Aí vai depender da vida que eles levaram, do padrão vibratório que eles atuam. Por exemplo, o pai Cipriano, que é o meu preto velho. Antes dele trabalhar para as leis de Umbanda, ele trabalhava, né, para o mal, era um espírito, era um mago negro, né? E hoje em dia ele trabalha para a Umbanda, ou seja, ele atua em frequência com as leis divinas. A Umbanda significa conjunto de leis divinas. Então hoje ele trabalha para a luz. Mas como o conhecimento que ele tem é um conhecimento de magia negra, de magia negativa, então ele vai utilizar esse conhecimento para o positivo. Como? Trabalhando em desobsessões, desfazendo magias negativas, né? Então ele vai entender defendendo, por exemplo, né, de ataques espirituais, porque ele entende a mecânica da magia negativa. A Umbanda sempre aproveita o melhor de cada espírito. Por exemplo, o mistério de Padilha normalmente está associado a amor, paixão. A Padilha, ela entende isso, ela vivenciou isso, ela despertou o divino dela dentro desse mistério. Então, quem melhor que alguém que conheça as paixões para lidar com paixões humanas? Por isso que Padilha normalmente atua em questões amorosas, porque ela se tornou uma maga do amor, ela conhece aquilo ali. Então, as entidades de Umbanda, né, elas são distintas e elas vão trabalhar em postos diferentes de acordo com a sua especialidade. Então, se alguém desenvolveu muito conhecimento de ervas, é com isso que ele vai trabalhar. Se alguém entende, por exemplo, de estratégia de guerra, por exemplo, as linhagens de Ogum. Vamos imaginar, por exemplo, é muito comum tranca-ruas, ou algum tranca-rua, ter sido um general, ter sido um soldado, alguém que entende de guerra, que entende, né, de estratégia. Aí ele vai servir, por exemplo, para fazer a guarda energética do terreiro, para planejar resgates espirituais. A Umbanda, ela, tanto dos médios encarnados quanto dos espíritos desencarnados, ela vai utilizar o melhor, o que aquele espírito tem a oferecer, que vai ajudar. Tá? Lembrando que todo espírito que trabalha na Umbanda, independente da forma como ele trabalha, ele sempre trabalha para o bem, para o belo, para o bom. Tá? Então é importante a gente entender isso. Então acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Não necessariamente um preto velho precise ter sido escravizado. Isso pode acontecer, apesar da maioria o ser, tá? Que é o que compõe a linha, mas não necessariamente precisa ser dessa forma. Joana de Ângeles, por exemplo, trabalha como preta velha na Umbanda.
Dr. Bezerra de Menezes trabalha como preto velho dentro da Umbanda. São espíritos brancos que viveram outras experiências enquanto na carne, mas que por serem espíritos de altíssimo grau evolutivo, por serem espíritos, né, que atuam com esse mistério ancião, vão trabalhar dentro da Umbanda. Importantíssimo a gente entender isso, tá bom? O seu dia é o dia 13, né, comemorado no Brasil no dia 13 de maio, que é o dia que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então a gente acaba colocando essa data para lembrar dos pretos velhos. Geralmente as oferendas para preto velho, como eu falei, são feitas ali através de vela branca e preta, cafezinho e pipoca, pela a sua associação com o Molu. Tá? Então, geralmente é assim que a gente cultua. O ponto de força mais interessante para o trabalho com os pretos velhos é o Cruzeiro das Almas do cemitério. Tá? Geralmente, oferendas para as almas, para os pretos velhos, são colocados lá no Cruzeiro das Almas, que é aquele cruzeiro que fica dentro do cemitério. Tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo encontro. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda. Hoje eu vou falar sobre os instrumentos de trabalho e os fundamentos, né, do trabalho com os pretos velhos. Como funciona, para que os pretos velhos utilizam certos elementos no seu dia a dia. Começando com o chapéu, que talvez seja o mais icônico elemento utilizado pelos pretos velhos. O chapéu, ele traz para nós muito a ideia, né, primeiro remonta a ideia arquétipica da linha. A linha, né, ela vai seguir um arquétipo. O que é arquétipo? Arquétipo é algo como a imagem original, vem do grego. Então, quando você pensa no velho, que trabalhava ali geralmente em trabalhos rurais, utiliza o chapéu. Ainda hoje, né, as pessoas da zona rural utilizam chapéu de palha, muitas vezes, para se proteger do sol. Então faz parte da linha. Os pretos velhos, eles vêm representando a figura do negro escravizado. Então era recorrente esse tipo de vestimenta, esse tipo de aparato. Então primeiro faz para representar o arquétipo da linha. Segundo, o nosso chakra coronário, que é esse chakra que se localiza aqui na cabeça, ele é responsável pela nossa conexão com o campo espiritual. Você já reparou que a maioria das entidades utilizam algum tipo de elemento sobre a cabeça? Por exemplo, o chapéu do preto velho, a cartola de alguns exus, o lenço da cigana ou da pombagira. Né? Todo esse processo é justamente para quê? Para filtrar as energias e criar um ancoramento. O chapéu, né, ele vai servir para filtrar as energias, cria uma conexão maior, porque não é qualquer chapéu, é o chapéu da entidade, que é consagrado para a energia dela, né? Serve como um filtro energético, serve como algo para proteger a coroa mediúnica do médium durante os trabalhos. E, além de tudo, serve para facilitar o psiquismo do médium de associar que ele está com o guia. Sim, não é só, por mais que o médium seja há muitos anos médium, tenha uma mediunidade desenvolvida, a gente não pode esquecer que a mente, né, ela atrapalha muito nos processos de transe mediúnico. Então, esses elementos externos, eles ajudam meio que a confirmar para o próprio médium e que facilita a incorporação. Então, também tem esse efeito psíquico sobre o médium, tá? Então, essa é a função do chapéu. Ela vai cobrir ali os chakras, né, coronário, superior, criar uma conexão, filtrar a energia, proteger o médium, ajudar ele, né, a ter aquela certeza que a entidade está ali. E, além de tudo, fortalece o arquétipo da linha. Segundo ponto que vocês vão encontrar que muitos pretos velhos utilizam, o cajado, né? Pode ser esse aqui que a gente compra em casas de umbanda, como pode ser um cajado feito de madeira ali que o próprio guia manda e orienta sobre como deve ser feito. O cajado também fortalece o arquétipo da linha, né? Porque se você está falando de um espírito que se transveste como um ser velho, lembrando que ele se transveste porque espírito não tem idade, tá, gente? Se o preto velho quiser se manifestar como um jovem, ele se manifesta, tá? Isso aqui faz parte do arquétipo da linha.
Existe uma certa teatralidade que fortalece. Tem um porquê, tem uma função que a gente vai visualizando muito bem ao longo das aulas. Então, o espírito não tem idade, o espírito não tem gênero, tá? É importante vocês entenderem isso. Então, isso aqui fortalece a ideia do velho, né? Ele precisa de apoio, de estrutura. Mas não é só isso, tá? O cajado, ele segura das mãos, né? E toca o solo, toca o chão. O que isso quer dizer? Ele trabalha a energia telúrica, a energia da terra. Então, através da manipulação magística, que sim, todo preto velho é um mago, toda entidade o é, né? Ele vai, por exemplo, aterrar energias. Então, tem alguma energia mais densa, ele vai jogar essa energia para a Mãe Terra. A terra é o elemento que faz a transmutação de toda a energia. Ele, por exemplo, pode pegar energia da terra através do cajado. Por isso que é madeira, por isso que não existe cajado de plástico para preto velho. Tem que ser madeira, metal, algum elemento natural que conduza a energia. Tá? Então ele vai utilizar isso também para, por exemplo, abrir portais através da escrita mágica. Muitos pretos velhos podem traçar símbolos, né, na terra ou no ar com o seu cajado. Ele está utilizando ali a escrita sagrada, né, os pontos riscados que a gente vai visualizar em aulas futuras, através do cajado. Aí vai funcionar como uma varinha mágica, vai funcionar como um canalizador energético. Quem é iniciado em magia natural ou tem conhecimento, sabe que instrumentos como o atame e a varinha servem para conduzir energia. E é o que o cajado serve na mão do preto velho e de outras entidades também que podem fazer uso de cajados ou outros elementos. Mas principalmente ele trabalha dentro, né, da Umbanda com a energia telúrica, com a energia da terra, aterrando energias, puxando força, vigor, né? Lembrando que a madeira também guarda a energia da planta original, então ele pode utilizar a energia da planta, tá? É muito interessante quando a gente entende esse aspecto da magia natural, esse aspecto que a Umbanda tem. E esse é um mistério que é pouco falado, né? Outra coisa que é muito comum para o uso dos pretos velhos, que é o cachimbo. Qual que é a função do cachimbo, Gilberto? O cachimbo ele tem a função, obviamente, de fazer o uso do tabaco. Tabaco é uma erva sagrada, tá? Em muitas culturas xamânicas, o tabaco é uma erva sagrada de defumação. Então, no momento que o tabaco é queimado e através da aspiração e do sopro que os pretos velhos fazem, eles fazem toda uma limpeza na aura do consulente, na aura do próprio aparelho mediúnico. Ele vai limpar o ambiente, ele vai favorecer que as suas mandingas, né, que a sua magia aconteça ali naquele espaço. Inclusive, através do tabaco e de outras ervas que os pretos velhos e as entidades podem utilizar, eles podem criar uma microárea ali entre o espaço que ele está trabalhando para criar como se fosse uma zona de contenção de energia, para que nenhuma energia nociva atrapalhe o trabalho dele e para que ele tenha mais domínio sobre as energias ali naquele espaço, tá? Então existe uma função, um fundamento, não é vício. Normalmente os pretos velhos gostam do tabaco ou do cigarro de palha, tá? Nem todo preto velho vai fumar cachimbo, outros podem usar cigarro de palha, ou outros ainda podem usar até cigarro de papel, por uma questão de facilidade, apesar deles darem mais preferência para elementos naturais. Mas os meus pretos velhos mesmo muitas vezes utilizam o cigarro que a gente oferece ali, que é o cigarro de papel, mas sempre com a mesma função, tá? De utilizar a energia da queima das ervas e o axé que é liberado nessa queima de ervas, né? Para favorecer o andamento do fluxo da energia, trazer curas, equilíbrios, desobsessões, afastar entidades negativas, né? Deixar comandos impregnados no campo aurático. Tem muitas questões aí que os pretos velhos podem fazer. Eu trouxe também uma imagem de preto velho, né? Geralmente vocês vão encontrar imagens, né? Esse aqui é do pai Malaquias, que é uma entidade que trabalha aqui no terreiro. E essa aqui é o arquétipo comum, tá? Essas imagens aqui representando muito bem ali o negro escravizado. O preto velho, a imagem ela vai servir como um ancoramento energético para aquela entidade.
tanto remonta o sagrado, toda vez que a gente olha para a imagem do preto velho, a gente vai visualizar, né, o que ele quer passar, vai nos conectar com ele, como também vai servir de ancoramento para aquela energia no terreiro. Por isso que às vezes é legal ter a imagem da entidade que você trabalha, por isso que é legal nos terreiros ter a imagem de todas as linhas, para ancorar a energia ali e favorecer o trabalho. Não que o guia, né, esteja limitado, obviamente, à imagem dele, isso não existe, tá, gente? O guia ele não fica limitado. Se a imagem quebrar, o guia não vai deixar de existir por causa disso. E também não é um aspecto de adorar aquela imagem, é de ter reverência, respeito, tá? Importante isso. A guia, né, de trabalho dos pretos velhos, a gente já conversou um pouquinho na última aula, que é preta e branca. A guia, o que ela faz? A guia favorece a incorporação, que ela toca aqui inicialmente o laríngeo e abraça todos os nossos chakras até o chakra básico. Então ela cria um halo de poder, uma conexão muito forte chakral, ao mesmo tempo que serve para facilitar a incorporação, ela serve como um escudo protetor das energias ali que são trabalhadas. Porque, por exemplo, você está fazendo um trabalho de cura, está fazendo um trabalho de desobsessão. As energias que estão sendo ali, elas não vão ficar satisfeitas. Então, para que você, médium, não se carregue, a guia te protege. Potencializa o seu trabalho, que ela vai se fortalecendo a cada gira que você utiliza, né? Favorece a conexão. Então, esses elementos de vestimenta, eles vão ter tanto uma função, quanto também um favorecimento para a incorporação, tá? Porque as pessoas podem achar que incorporar é uma coisa fácil, mas não. Tem toda uma mecânica que está envolvida. Existem incorporações mais fáceis, mais difíceis. Mesmo para médiuns desenvolvidos, podem ter dificuldades em algum momento de incorporar, dependendo do padrão vibratório dele, da casa, né? Tem muita coisa que a gente precisa entender sobre isso. O último elemento que eu quero destacar nessa aula é a respeito do tronco que o preto velho senta, né? Tão comum também ele sentar no tronco. Faz referência à antiguidade, né? Na época onde os pretos velhos, né, estavam muitas vezes encarnados, eles sentavam ali no toco, porque não tinha cadeira igual tem hoje, não tinha, né, o toco de madeira que era utilizado para que eles sentassem. Representa humildade e o mesmo aspecto que a gente visualizou da madeira do cajado. A madeira guarda a energia da planta, a madeira cria uma conexão entre o chakra básico, né, que se localiza ali perto do cóccix, e a terra, né? Lembrando que a função do chakra básico é a conexão com a terra, então o tronco ele cria como se fosse uma raiz conectando o seu básico à terra, descarregando e trazendo estrutura para a sua vida. Além disso, geralmente ele tem um formato circular, não é? Círculo ele canaliza energia. Então o tronco serve como um canalizador energético, tá? Além de também ter esse aspecto de fortalecer o psiquismo, tanto para o médium quanto para a pessoa que está sendo atendida, né? Do processo ali, que é o preto velho de fato que está ali. Então também tem esse efeito psíquico sobre o trabalho. Outro aspecto importante, geralmente quando o preto velho vem, ele se encurva, não é assim? A testa dele fica mais para baixo, porque preto velho trabalha basicamente com 2 chakras no corpo, o básico e o coronário. E aí no momento que ele toca o básico se encurva, e aí ele cria um halo de conexão entre esses 2 chakras. Branco, Oxalá, que rege o coronário, o Molu, o preto, que é uma das cores do básico que as pessoas às vezes esquecem. Porque preto velho trabalha segurança, trabalha estrutura, trabalha aterramento, trabalha força, rompe os medos. A gente já falou que eles são psicólogos. E o medo, gente, vibra no básico, tá? As pessoas que têm o básico destruído, elas não têm segurança para construir nada. Por isso que preto velho, quando vem em curva, né? Tem a ideia do arquétipo da linha do velho que anda encurvado, mas também tem esse mistério dos chakras. Sabia disso? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Desejo muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!